Caros jovens do seminário, é um prazer poder estar com vocês aqui e falar um pouquinho a respeito desse capítulo. Terceiro Nef 11, do versículo 1 ao versículo 11. Que capítulo extraordinário! Neste capítulo aprenderemos como o pai honra o filho e como o filho honra o pai. Que grande bênção é poder aprender sobre o amor de Deus a seu Filho unigênito e primogênito, o Salvador Jesus Cristo. E aprender também sobre como Cristo reverencia o, o Pai, né? Então, logo no comecinho do capítulo, tá? No versículo 1, ele diz assim: Então aconteceu que haviam se reunido uma grande multidão do povo de Nefe nos arredores do templo, que ficava na terra de abundância. Estavam maravilhados e surpresos e mostravam-se uns aos outros a grande e maravilhosa transformação que havia ocorrido. Novamente, ensinando princípios. O capítulo 11 começa ensinando princípios, a importância de estarmos reunidos no templo, a importância de irmos ao templo. Ele falou das grandes e maravilhosas transformações que haviam ocorrido na terra, né? E com certeza, quando nós também frequentamos o templo, conseguimos ver as grandes e maravilhosas transformações que acontecem conosco próprio, ao aprender mais sobre o plano de nosso Pai Celestial no templo. O presidente Nelson tem focado muito, né? É o profeta que mais anunciou o templo, talvez o profeta que mais tenha estado envolvido com a construção de templos. Em toda a conferência geral, o Senhor, por meio de seu profeta, tem ressaltado a importância de cada um de nós mudar a nossa vida e frequentar o templo, tanto adultos quanto jovens. E vou pegar alguns trechos do último discurso do presidente Nelson, tá bom? Falando sobre o templo, né? E ele diz assim: o tempo despendido no templo vai ajudar-nos a pensar celestial. Quando cada um de nós e cada jovem que está me escutando despender mais tempo com o trabalho da história da família e indo ao templo fazer a segunda parte, ele diz que vai ajudar a nós pensarmos mais celestial um a respeito do outro e a captar a visão de quem vocês realmente são. Quando vamos ao templo, aprendemos quem nós realmente somos. Nós somos filhos de Deus. Deus nos ama profundamente, tá? De quem podem se tornar e o tipo de vida que podem ter para sempre. Mesmo como jovens, só indo nos jardins do templo, no prédio que presta apoio ao templo, no passando da frente do templo, da recepção até o batistério. Podemos sentir o espírito maravilhoso daquele lugar. No batistério, podemos fazer ordenanças maravilhosas de batismo e de confirmação por aqueles que já se foram. Podemos ponderar, pensar, jejuar, ir ao templo, receber respostas para as nossas perguntas, mesmo naquele lugar maravilhoso. A adoração regular no templo vai melhorar a maneira como vocês veem a si mesmos e como se encaixam no magnífico plano de Deus. Também nos é prometido que o templo podemos receber a plenitude do Espírito Santo. Somos instruídos que todas as pessoas que adoram no templo terão o poder de Deus e a proteção dos anjos. Como eu preciso da proteção dos anjos. Eu acredito que todos nós precisamos. Nenhuma combinação iníqua prevalecerá sobre as pessoas que adoram na casa do Senhor. Nada vai ajudá-los a agarrar-se mais à barra de ferro. Cada um de nós precisa se agarrar mais à barra de ferro, às escrituras, às palavras dos profetas vivos. Quando nós frequentamos o templo, essa é uma das bênçãos que recebemos. Ele continua: nada vai protegê-los mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão deste mundo, nada vai fortalecer
mais seu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação, ou ajudá-los a compreender melhor o magnífico plano de Deus. Nada vai acalmar mais seu espírito durante os momentos de dor. Nada abrirá mais o céu. Nada. O templo é o portão que se abre para as maiores bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. Pensem nessas maravilhosas promessas do Salvador por meio de seu profeta vivo. Nada vai ajudá-los mais a permanecer firmes, a pensar celestial, a resistir aos dardos do inimigo. Nada vai ajudar vocês a escolherem melhor do que frequentar o templo. O templo é uma grande bênção na minha vida e na sua vida. O capítulo 11 começa com o povo nefita vendo tudo que tinha acontecido, né, no capítulo 10, no capítulo 9, no capítulo 8, a grande transformação da terra. Ele fala sobre isso, que eles estavam lá reunidos vendo essas grandes transformações. Eu adaptei para falar sobre as grandes transformações que podem acontecer conosco quando nós dedicamos parte do nosso tempo a fazer o trabalho do templo e o trabalho da história da família e o trabalho do templo, né? Versículo 2 ele diz: E também conversavam sobre esse Jesus Cristo. Com certeza, quando conversamos sobre o Salvador, nos aproximamos dele. Quando aprendemos mais sobre ele, podemos nos aproximar mais do Salvador. Neste caso, o Salvador veio até eles, mas neste caso nós podemos ir até o Salvador, aprender mais com ele, sentir mais de seu espírito, saber que ele vive, que ele existe, que ele é o único meio. Então, essas são algumas das bênçãos quando nós aprendemos sobre Cristo, falamos sobre Cristo, nos regozijamos mais em Cristo. E aconteceu que enquanto estavam assim conversando uns com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu e olhar em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam, e não sabiam, e não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes a própria alma e fez-lhe arder o coração. Algumas vezes acontece a mesma coisa conosco. Ouvimos uma voz e talvez nem atentamos a ela. Talvez ouvimos de novo essa voz e nem percebemos que é o Espírito Santo falando conosco. Cada um de nós tem que seguir o conselho também dado pelo profeta. Nenhum de nós vai sobreviver se não der atenção, se não modificar nossa vida, se não souber como ouvir o Espírito e aplicar aquilo que o Espírito tem dado em sua própria vida. Essa é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Precisamos fazer isso melhor. Antes de entrar mais nesse exercício, eu esqueci de fazer a primeira pergunta. Então vamos rebobinar um pouquinho atrás e eis a primeira pergunta: como posso aproveitar mais minha experiência no templo, que ela está relacionada aqui ao versículo número 1. Versículo número 2, falamos sobre a importância de falar mais sobre Cristo e se aproximar dele. No capítulo 3, no versículo 3, falamos mais sobre a importância de ouvir o Espírito, né? E aprender mais com o espírito. O Elder Bednar diz o seguinte: impressões espirituais fortes e dramáticas não nos são dadas com frequência, mesmo quando nos esforçamos para sermos fiéis e obedientes. A influência do Espírito Santo é descrita nas Escrituras como uma voz mansa, uma voz de perfeita suavidade, delicadeza e sutil. Ok? Muitas vezes nós podemos nos afastar do Espírito. O padrão é claro. Se algo que pensamos, algo que vemos, ouvimos ou fazemos nos afasta do Espírito Santo, devemos parar de pensar, ver, ouvir ou fazer esse algo. Se aquilo que tem o objetivo de nos divertir, por exemplo, nos aliena do Espírito, é porque com certeza esse tipo de diversão não nos serve. Uma vez que o Espírito não pode tolerar vulgaridade, rudeza,
ou falta de recato, então, sem dúvida, tais coisas não são para nós. Se afastamos o Espírito do Senhor, quando fazemos o que sabemos ser ruim, então tais coisas não são para nós mesmos. Ele continua, entretanto, o Espírito Santo pode estar em nós muitas vezes, talvez até a maior parte do tempo. E sem dúvida, a presença desse Espírito é mais constante que a sua ausência. À medida que permanecemos cada vez mais imersos no Espírito do Senhor, devemos nos esforçar para reconhecer as impressões quando elas vêm e as influências ou evento que nos afastam do Espírito Santo. Essa é uma grande responsabilidade nossa. Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que sentimos, se nos afasta do Espírito Santo, devemos parar, ver e sentir. Parar de ver, parar de ouvir e parar de sentir tais coisas. Precisamos classificar aquilo que nos chega mais próximo do Senhor, daquilo que nos afasta de Sua companhia. Às vezes, nós, santos dos últimos dias, falamos e agimos como se o reconhecimento do Espírito Santo em nossa vida fosse algo raro ou excepcional. Devemos nos lembrar, entretanto, que a promessa do convênio é que poderemos ter sempre conosco o seu Espírito. Essa bênção celestial se aplica a cada membro da igreja que foi batizado, confirmado, instruído a receber o Espírito Santo. É nós que precisamos mudar nossa vida para que a gente possa receber o Espírito Santo. Todos nós podemos sentir a influência diariamente do Espírito Santo. Quando nós estudamos as Escrituras, quando nós nos aproximamos do Senhor, melhoramos nosso relacionamento com o Senhor por meio de oração. Devemos deixar de lado, se é que fazemos, as coisas que tiram o espírito. Isso pode ser música, qualquer tipo de entretenimento, ou excesso de coisas que podemos fazer, o excesso de tempo nas redes sociais. Isso pode afastar o espírito. Então, minha segunda pergunta é agora: como posso me preparar ainda melhor para as experiências com o Espírito Santo? O que eu posso fazer diariamente? A gente viu que aquele povo lá, eles ouviram, mas eles também não reconheceram. E eles tiveram que fazer uma coisa muito importante para conseguir reconhecer a importância do Espírito Santo, para saber. E diz o seguinte: então aconteceu que tornaram a ouvir a voz, e ainda assim não compreenderam. E novamente, pela terceira vez, ouviram a voz, aguçaram os ouvidos para escutá-la e seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som, e olhavam fixamente para o céu, de onde vinha o som. Agora eles aguçaram ouvidos, eles treinaram o seu ouvido. Cada um de nós tem que treinar como o Senhor fala conosco. Ele fala por meio de uma voz, por meio de um sentimento. Eu sinto que eu devo fazer isso. Eu sinto que eu devo fazer aquilo. Se for uma voz, é faça isso, faça aquilo. Aprender a reconhecer essa voz. Foi o que eles aprenderam também, a reconhecer, e aí eles começaram a olhar fixamente para onde vinha a voz. Quando nós aprendemos mais sobre o Espírito Santo, nós podemos fixar nosso coração, nossa mente, nossos sentidos para essa voz, para ouvir ela mais atentamente e colocar em prática aquilo que ela está nos dizendo. E diz o seguinte: e eis que pela terceira vez compreenderam a voz e ouviram, e ela dizia: Eis aqui meu filho amado. Isso aqui é Deus dizendo. Pensem só, nosso Pai eterno, o Pai de Cristo, ele pega, vira para Cristo e diz assim: Este é meu filho amado. Nele eu me comprazo, nele eu me regozijo, nele eu sinto alegria. Para que o plano de Deus fosse executado, ele precisava deste filho amado. Desse filho amado em que ele sentiria muita alegria. Por causa do trabalho deste filho amado, todos nós somos abençoados e podemos mudar nossa vida e voltar à presença. Sem esse filho amado, não teria plano. O plano só tem por causa desse filho amado. Deus honra, Deus regozija, Deus se alegra pelo Salvador Jesus Cristo, por tudo aquilo que ele fez por cada um de nós. Então aconteceu que, ao entenderam, voltaram outra vez seus olhos para o céu, e eis que viram um homem.
descendo do céu. E ele estava vestido numa túnica branca. E ele desceu e se colocou no meio deles. E olhou, e os olhos dele, de toda a multidão, perdão, estavam voltados para ele. E não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para com os outros. E não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que tinha aparecido. E aconteceu que ele estendeu as mãos e falou novamente ao povo, dizendo: Agora Jesus Cristo se declara. Agora Jesus Cristo diz e aponta diretamente quem ele é. Primeiro, Deus falou e indicou quem é Cristo para ele. Agora, Cristo fala quem é ele para o mundo. E ele diz assim: Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada por todos os profetas. Eis que eu sou a luz e a vida do mundo. Eu bebi da taça amarga que o Pai me deu. Eu glorifiquei o Pai. Eu tomei sobre mim os pecados do mundo, no qual me submeti a toda a vontade do Pai em todas as coisas, desde o princípio. Que declaração forte! Como Cristo aqui ensina quem Ele é. Cristo é a luz do mundo. Sem Ele estamos em trevas. Tudo que traz luz vem dele, tudo que ilumina, tudo que faz com que nós possamos ser melhores. Ele bebeu da taça amarga. A taça amarga envolvia os meus pecados, os teus pecados. A taça amarga envolvia a nossa falta de habilidade, as doenças, os desafios que todos nós teríamos. Por meio disso, ele glorificou, ele tomou sobre si os pecados do mundo, perdão, ele submeteu à vontade e ele glorificou o Pai. O Pai se gloria no Filho e o Filho se gloria no Pai, desde um princípio em todas as coisas, né? Tem um pequeno vídeo que vai poder fazer parte, né? Ele está no livro de Mórmon, ele vai nos ajudar a lembrar deste momento tão importante, né? Vejam só os sentimentos que vocês terão ao ver esse vídeo. Vamos aqui, espera só um pouquinho. Eu acho que eu acabei tirando. Vamos entrar novamente, tá bom? Aqui no vídeo. Vamos lá. Eis aqui meu filho amado. Eis aqui meu filho amado. Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga
que o Pai me deu. E glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai, em todas as coisas, desde o princípio. Pense um pouquinho sobre o sentimento que você teve ao, ao assistir este vídeo, né? Essa não é a pergunta Levantai-vos! de fazer para nós, tá? Mas gostaria de continuar falando um pouquinho a respeito deste que é o Cristo, tá? O Elder Holland diz, esta aparição e essa declaração constituem o ponto central, o momento supremo de toda a história do livro de Mórmon. Todos haviam falado acerca dele, cantado sobre ele, sonhado com ele, orado por sua vinda. Ali estava ele, pessoal. Que dia glorioso, enfim, chegara o Deus que transforma todas as noites escuras em manhãs radiantes. Então pensem só, todos os profetas, todas aquelas centenas de homens maravilhosos, eles testificaram. Agora o que nós vamos ver é algumas escrituras, para que a gente possa terminar nossa aula que confirmam sobre este Filho de Deus. Em Lucas 22, de 42 a 44, diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu e fortalecia, e pôs-se em agonia e orava mais intensamente. E o seu suor fez-se com grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Com certeza ele tomou dessa taça amarga. O pecado é uma taça muito amarga. Se nós não nos arrependermos, ela vai causar proporções eternas. Então precisamos, caso estejamos com essa amarga taça, precisamos nos arrepender. Em Mosia 3, o rei Benjamim diz o seguinte: e eis que ele sofrerá tentações, dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores que o homem pode suportar sem morrer. E eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será a sua angústia e iniquidade pelas abominações e iniquidades de seu povo. Pensem nisso. Este é o Salvador da humanidade, que pelos seus poros sai sangue, por causa das iniquidades e abominações minha, sua, de seu povo, de todas estas terras que existem, de todos os bilhões de pessoas que existem. A expiação é algo que nós não podemos compreender perfeitamente, mas podemos sentir. E o Espírito pode nos confirmar, e podemos nos livrar de nossos erros, e podemos estar puros diante de Deus. Os efeitos da expiação nós sabemos, os efeitos da expiação de Cristo nós sentimos. Talvez não compreendemos plenamente, mas sentimos. Cristo não veio somente para perdoar pecados. Cristo veio para nos ajudar com nossos desafios. Cristo veio também para nos elevar. Tudo isso faz parte da expiação do Salvador Jesus Cristo, né? E o próprio Mosia 3, ele continua lá no versículo 19, diz assim: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda e sei-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo e se despoje deste homem natural e torne-se santo pela expiação do Senhor. Então, o, o poder capacitador da expiação do Salvador Jesus Cristo é para isso, é para tirar o homem natural, mas também para ajudá-lo a se tornar. Então, por meio dessa expiação de Cristo, nós nos podemos tornar santos, nós podemos nos tornar como crianças, submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor. E tantas outras coisas que ensinam essas escrituras maravilhosas a respeito do Salvador Jesus Cristo. Gostaria de apenas usar essas três escrituras que testificam plenamente todos os profetas, desde Adão até o presidente Nelson.
testificaram com grande poder a respeito deste Messias. Esse Messias é o único meio, o único caminho. Não existe outro meio. Não existe outra doutrina. Ele é a luz do mundo. Ele pode trazer luz à minha vida, à sua vida, caso nós permitamos. A última pergunta: quem é Cristo para você? Que Ele possa te abençoar, que Deus possa te abençoar, que cada um de nós possa compreender mais sobre Cristo, sobre seu papel como nosso Salvador e como nosso Redentor. Que Ele possa te abençoar não somente você, mas imensamente a sua família. Sei que Ele vive, sei que essa igreja é a única verdadeira. Sei que Ele nos ama profundamente. Como eu sou grato por Deus nos conceder esta dádiva, que é seu Filho amado. Testifico dele, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.